Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, senhor presidente, eu quero aqui registrar e também fazer as devidas homenagens ao cumprimento por parte do governo do Estado de um compromisso que foi firmado nessa casa conosco e com o movimento negro organizado do Mato Grosso do Sul, com o encaminhamento, a assinatura e encaminhamento a esta casa do projeto de cotas do projeto de lei do Executivo que aumenta o percentual de cotas para negros no serviço público do Estado do Mato Grosso do Sul de 10% para 20%. Participei ontem do ato na governadoria, às 16h30, juntamente com outros deputados que estavam presentes, governador do Estado, Movimento Negro, o Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado, todos que participaram desse processo para que nós pudéssemos chegar a esse momento que foi o encaminhamento por parte do Executivo desse projeto a esta casa. Falei ontem lá, senhor presidente, em nome desta casa, da Assembleia, me pronunciei no sentido de fazer algumas observações, de agradecer o envio e também a disposição e articulação por parte do governo para que o projeto não só seja enviado à casa, mas também para que seja aprovado. E na oportunidade, fiz lá uma abordagem histórica desse processo para que nós possamos aqui na Assembleia fazermos a apreciação, a votação dessa matéria da melhor maneira possível. Eu tive a satisfação de ser o autor do primeiro projeto de lei de cotas para o serviço público do Estado do Mato Grosso do Sul em 2008 e conseguimos aprovar esse projeto nesta casa com o voto de muitos parlamentares que estão aqui, depois do amplo processo de discussão e de convencimento que nós fizemos para que esse projeto fosse aprovado, e esse projeto foi aprovado aqui naquela oportunidade por unanimidade. Esse projeto, ao longo do tempo, tem produzido efeitos, essa lei, aliás, produziu efeitos extremamente positivos para a democratização das oportunidades no nosso Estado, dando a esse segmento importante dos negros do Mato Grosso do Sul, responsáveis por 43% da composição da sociedade sul-mato-grossense, oportunidades mais democráticas de ter acesso ao serviço público do nosso Estado. De lá para cá, já em 2014, eu apresentei novamente um projeto aqui, elevando esse percentual de 10% para 20%. E o projeto aqui foi feito também um processo de discussão, de convencimento, e nós conseguimos aprovar esse projeto. Esse projeto foi para apreciação do Executivo e foi vetado pelo governador do Estado. Para nossa surpresa, relatei isso ontem lá na presença do governador, porque no primeiro projeto, da minha autoria, de iniciativa desse parlamento, o projeto foi sancionado na época pelo governador André Putinelli, a exemplo de outros projetos que estabelecem cotas no serviço público em outros estados brasileiros. E desta feita, em 2014, o Executivo teve uma outra interpretação, dizendo que a iniciativa ali não era do Legislativo, e sim do Executivo. Esse foi o motivo do veto. E, em 2014 ainda, em 2015, aliás, o ano passado, quando veio para essa casa a apreciação desse veto, o líder do governo, na época, o deputado professor Rinaldo, fez conosco uma conversa para que nós pudéssemos, ao invés de tentar derrubar o veto, fazer um acordo e o Executivo mandasse o projeto
para esta casa, para ser apreciado, porque o entendimento que tem a Procuradoria-Geral do Estado hoje, o grupo de advogados que assessora o governador, de que a iniciativa tinha que ser do Executivo. E aí, senhor presidente, eu, com muita tranquilidade, com muita humildade, eu fiz esse acordo, até por ser o autor do projeto, com o Executivo, com a consciência de que ele seria cumprido. Até porque, em 2008, o atual governador, ex-deputado estadual conosco aqui, votou favoravelmente ao nosso projeto. Teve a oportunidade de discutir conosco sobre o quanto é justo as políticas de ações afirmativas que são desenvolvidas no nosso país. O quanto é justo uma medida como essa para que nós pudéssemos reparar alguns danos causados principalmente a esse segmento, os negros que por mais de 300 anos foram escravizados no nosso país, e isso foi política de Estado, e o que nós fazemos hoje é democratizar as oportunidades para que o Estado que escravizou lá atrás possa ser aquele que repare os danos que persistem ainda em todos os descendentes dos negros no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Quando fizemos esse amplo debate aqui, na época o deputado Reinaldo Azambuja acompanhou atentamente, tive com ele discutindo na época, porque queria o voto, como tive no gabinete de todos os parlamentares, e ele votou favoravelmente. Tem a sensibilidade com relação a essa questão, mas tinha um parecer contrário da PGE. Continuo convencido de que esse parlamento tem legitimidade de iniciativa, principalmente, para apresentar projetos nesse sentido. Tem uma ampla defesa calçada em pareceres e em projetos que foram aprovados nesse sentido em outros estados. Mas fiz o acordo, deputado João Grandão, porque não tem que estar acima de qualquer coisa a minha vaidade de ser o autor do projeto. Acima de qualquer coisa está o nosso compromisso, o meu, de Vossa Excelência e de tantos outros parlamentares que estão aqui, que já votaram essa matéria em 2 oportunidades. O que mais nos interessa é que essa lei possa efetivamente entrar no mundo jurídico e poder fazer os efeitos positivos que ela faz quando ela integra, democratiza as oportunidades para um segmento tão importante da nossa sociedade. Então, desprovido de qualquer vaidade, fizemos o acordo, e ontem, depois de uma ampla discussão que o Executivo fez, com a participação fundamental do Ministério Público do nosso Estado, principalmente na pessoa da doutora Jaceguara Dantas, que eu quero aqui fazer esse registro, do Procurador-Geral do Estado, principalmente na pessoa do doutor Adalberto, que se convenceram da constitucionalidade, da juridicidade e, principalmente, da justiça que faz um projeto como esse. Até porque a constitucionalidade já foi ressaltada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, quando julgou uma ação do Partido Democratas que questionava a constitucionalidade dessa medida, e por unanimidade, por 11 votos a 0, o Supremo se manifestou totalmente favorável à constitucionalidade, porque está expresso na Constituição o dever do Estado brasileiro de promover a igualdade, e você só promove igualdade quando você trata desigualmente os desiguais. Então, ontem, nessa oportunidade, nós ressaltamos, registramos esse histórico, fiz os agradecimentos necessários, o professor Rinaldo estava presente lá nessa solenidade, deputado João Grandão, e não tenho nenhuma dificuldade com isso. Registrei lá para o governador. Sou um deputado que não sou da base, sou um deputado de oposição, porque tenho postura e posições divergentes em alguns aspectos. Mas também sou um deputado que faz a oposição com responsabilidade. E registrei ontem. Com muita satisfação, deputado João Grandão, de ver um governador do PSDB mandar um projeto dessas características aqui para o Executivo, para ser votado, pelo convencimento que tem de que a política é justa.
Então, essa causa hoje, e aqui eu quero registrar que a primeira lei de cotas no Estado foi de autoria do deputado Pedro Kemp no governo do governador Zeca do PT, quando garantiu vagas para os universitários na UEMS, na Universidade Estadual. Posteriormente, o nosso projeto, que garantiu vagas de 10% para ingresso no serviço público, e agora o projeto do Executivo em 20%. Um no governo do Zeca, outro no governo do André, e agora outro no governo do Reinaldo. Então, essa questão, meus companheiros, antes de dar uma parte para o meu nobre companheiro João Grandão, ela não é uma questão do governo de esquerda, do governo de centro ou do governo de direita, deputado Ângelo Guerreiro. Essa questão é uma questão das pessoas de bem, das pessoas que têm coração, que agem com humanidade, que têm solidariedade, que não têm egoísmo, que percebem que se a gente quer construir efetivamente um país melhor, nós temos que corrigir os erros que já foram praticados nesse país, principalmente com alguns segmentos, como os negros, por exemplo. Cota não é racismo reverso, como às vezes algumas pessoas sem informação no primeiro momento. Ah, mas esse negócio de cota é racismo também, porque a oportunidade tem que ser igual para todo mundo. Não é essa a discussão. Nós estamos discutindo um país que tem uma história, que tem uma sociedade, que tem suas consequências nessa história. E que em determinados momentos, se o Estado não fizer, não agir, não tiver políticas públicas para enfrentar esses problemas, os nossos indicadores sempre vão ser indicadores de terceiro mundo. Desde 1888, quando foi assinada a tal da Lei Áurea, que formalmente acabou com a escravidão, mas materialmente não acabou, o Estado brasileiro nunca desenvolveu política pública nenhuma para poder integrar, para poder viabilizar os negros que até então foram os grandes responsáveis por uma boa parte da construção daquilo que há de grande nesse país. Portanto, quando esse segmento reclama, se organiza no combate ao racismo, quando se organiza na promoção da igualdade racial, nós temos que registrar que faz isso analisando uma história de discriminação que tem nesse país. E diz para o Estado brasileiro, não basta não discriminar, não basta respeitar, não basta promover a igualdade racial. É preciso que o Estado brasileiro também viabilize essas pessoas. Mude a realidade. O negro tem o direito de se enxergar em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer degrau que compõe a escala social do nosso país. Negro não pode se ver apenas nos prostíbulos ou apenas nos presídios. O negro tem que se ver também na televisão, o negro tem que se ver também na Suprema Corte, o negro tem que se ver também no parlamento, o negro tem que se ver também no grande empresariado, tem que ocupar espaço correspondente à importância e à quantidade que esse segmento representa na sociedade brasileira. Quase 52% dos brasileiros são negros. E no nosso estado, aproximadamente 43%. Deputado João Grandão, vai querer uma parte ainda? Me honre com a parte de Vossa Excelência. Eu estava meio disfarçando aqui, acho que não ia ter a parte. Deputado Maria, primeiro quero... Como não, deputado? Vossa Excelência que é uma referência também nessa luta nossa. Estou só para descontrair. Primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela forma como reconhece, mesmo sendo governo no qual somos oposição, e o governo, então, se prontificou em mandar esse projeto para cá. E que essa sensibilidade chegue também até esta casa, para que a base do governo, evidentemente, possa votar junto com a gente em relação a esse projeto. Quer dizer, nobre deputado, que essa questão, por exemplo, das cotas, ela é uma política que eu tive a oportunidade de participar desse debate há alguns tempos, e venho acompanhando esse debate. Na cidade de Durban, na África do Sul, a gente, quando discutia esse tema numa conferência internacional, nós queríamos que fosse feito o que nós chamamos de reparação. E tivemos uma retaliação muito forte por parte
de alguns países, particularmente os países que têm em suas concepções o fundamentalismo, que não concordava na questão da política de reparação, né? E nesse aspecto, então, o Brasil foi que saiu na frente, instituindo políticas afirmativas, que infelizmente o governo que entrou, que ilegítimo, todo mundo sabe, do golpe, a primeira ação que teve foi acabar com a questão da CEPIR, né, que instituiu políticas afirmativas. Nesse mesmo contexto, numa conferência de parlamentares negros da América do Sul e do Caribe, do qual nós tivemos a oportunidade de estar na coordenação em função de ser do núcleo de parlamentares negros lá da Câmara Federal, nós voltamos a discutir esse tema em relação a essa questão. E não conseguimos avançar, mas avançamos na questão de política afirmativa, onde vários países colocou na mesa essa discussão, tendo como exemplo as políticas que estavam sendo colocadas por parte do governo do presidente Lula. Nesse aspecto, senhor deputado, eu parabenizo porque é como se a gente estivesse se aproximando até um determinado muro, e que as coisas iam acontecer depois do muro. Até você chegar naquele muro, particularmente na questão da educação, quem vai fazer o vestibular, quem vai fazer todo o procedimento vestibular e tem lá uma equação de matemática que ele sabe como os outros, né? Que para fazer qualquer tipo de cálculo tem que usar aquela fórmula, ele sabe. Mas o problema está quando ele chega no muro para transpor aquilo. Alguns têm um andar, alguns têm, mesmo que tenham a mesma estatura, mas ele consegue enxergar além do muro. Por quê? Porque a disputa lá já não passa mais na questão da competência, mas sim pela questão da cor da pele. Portanto, senhor presidente, eu tenho convicção de que a questão das cotas, além de ser legítima, é uma política que efetivamente nos dá a possibilidade de, se não promover o que a gente chama de política compensatória, etc., mas repara danos que foram causados em relação à questão racial. Na questão do serviço público, vamos além, né? Por quê? Porque nesse aspecto é que a gente vê poucas pessoas negras exercendo cargo público, talvez por esse fato. A competência é a mesma, né? Tem todas as prerrogativas, mas na hora de fazer o procedimento de competição, esbarra-se em algumas situações que tem que ser com tratamento diferenciado. Então, nesse aspecto, quero parabenizar a Vossa Excelência e deixar aqui o nosso protesto em relação da forma como foi tratada as mulheres e os negros nesse governo do golpe que está aí. A primeira ação que foi extinguir políticas para as mulheres e extinguir a questão da política de promoção da igualdade racial. Portanto, parabéns e, evidentemente, nós esperamos que aqui, essa casa, tenha a mesma concepção que teve o governo quando está mandando o projeto para cá, negociado com Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado João Brandão. Muito obrigado. Deputado, você é uma parte, deputado, já nos finalmente, eu não poderia deixar de enaltecer a luta que Vossa Excelência teve em relação a esse tema. O governador Reinaldo Zambuja, como Vossa Excelência disse ontem, lá no momento da solenidade, da entrega da mensagem, que deve estar chegando aqui hoje, nós vamos aprovar, não tenho dúvida, por unanimidade dessa casa, o próprio governador Reinaldo, na condição de deputado estadual, juntamente conosco, votou a cotas de 10% e agora, na mesma simetria, né, da lei federal, ele vem fazendo justiça, como disse aqui, aqueles que nos antecederem, de forma muito especial, Vossa Excelência, essa injustiça que cometeram ao longo da história do nosso país em relação a alguns segmentos da nossa sociedade, que não é só o negro, em relação do índio, o nordestino. Nós temos aqui o crime da xenofobia, sim, né? Como é do homossexual, do negro. E Vossa Excelência está de parabéns pela luta encampada, e a gente também, como disse, não podemos esquecer da doutora Jaceguara, que foi uma batalhadora também, e o governador Reinaldo Zambuja, deputado Amarildo Cruz, procurando realmente fazer a inclusão social, o espírito da igualdade, né, a equidade. Nós precisamos fazer justiça. Quando dizia que ele era contra índio, que ia dizimar índio, ele cria uma subsecretaria indígena. Nós
vimos aqui 44 caciques elogiando o governador Reinaldo Azambuja, alguns até emocionados pela primeira vez na história do nosso estado. Agora, que dizia que fazendeiro que vai fazer e acontecer, muito pelo contrário. O governador Reinaldo Azambuja e a sua equipe têm procurado realmente reparar esses danos. E eu espero, para finalizar, deputado Amarildo Cruz, que essa lei das cotas ela seja o menor tempo possível. Bom seria que nós, nesse país geograficamente continental, a 7ª economia do mundo, pudéssemos efetivamente ver essa paridade do ponto de vista social. Mas, enquanto isso não acontece, medidas como essa, não tenho dúvida, que ajuda a reparar esse dano com a população, como disse Vossa Excelência, que ajudou a construir esse país. E obrigado, e continua ajudando. Obrigado pelo aparte e, mais uma vez, parabéns pela luta que Vossa Excelência encampou desde o primeiro dia que chegou aqui como deputado estadual. Muito obrigado. Senhor Presidente, comunica a Vossa Excelência para de 3 minutos. Já vou encerrando, senhor presidente. Muito obrigado pelo aparte que incorpora o deputado professor Rinaldo. Pois não, 1 minuto, com certeza, deputada Graziele. Muito obrigada. Apenas para referir que isso é uma questão histórica. Nós não podemos também estar olhando, tendo uma visão minoritária de 8 anos, 10 anos. Isso é uma questão histórica, deputada Amarildo. Vamos aí colocar 100 anos, 200 anos do nosso país, onde as mulheres ficavam em casa, não podiam ir estudar, né? Ficavam costurando, cuidando dos filhos e fazendo comida. Para a mulher é muito difícil ainda. Para ser uma parlamentar, hoje é difícil. Para as mulheres que trabalham aqui, estão aqui hoje e trabalham aqui na nossa Casa de Leis, nós temos dificuldades. Para os índios, para os negros, para os homossexuais, todos têm uma questão que nós devemos ter um olhar mais amplo, olhar de águia. E finalizo o meu discurso, a inclusão é importante, mas mais do que isso, referente à questão que nós devemos olhar com um olhar de águia e ter um pensamento futuro que vai ainda se demorar, se prolongar para uma mudança efetiva, mais uns 20 anos, deputada Amarildo. E sabe aonde começa isso? Numa base forte educacional. Se nós tivermos uma base forte educacional, onde todos têm a mesma forma de igualdade, onde existe negros como economia, onde são ricos, não são pobres, onde índios têm uma possibilidade de estudar, nós teremos sim uma mudança daqui a 20 anos, onde nós não precisaremos mais de cotas, onde todos seremos iguais. Com certeza. Obrigado. Incorporo a parte de Vossa Excelência, deputada Graziele. É bem isso. O ideal é que nós tivéssemos um país que não precisasse de cotas, que nós não precisássemos lançar a mão de políticas de ações afirmativas, mas essa não é a realidade. Já estou terminando, senhor presidente. Então, eu gostaria apenas de fazer esse registro, dizer aqui, principalmente, que o governo, e aqui está o Carlos Versosa, que é o subsecretário estadual de promoção da igualdade racial, que ontem comandou o evento. Eu quero fazer aqui o registro da sua presença e também registrar a presença importante ontem no evento do doutor Aleixo Paraguaçu, que é uma pessoa que sempre nos inspirou muito nessa luta. E, senhor presidente, para terminar, eu queria só ressaltar a importância do movimento negro nessa luta, os aspectos legais que fundamentam a defesa dessa questão, que é o próprio artigo 5º e artigo 3º da Constituição, quando diz que todos nós somos iguais perante a lei, mas diz também que é inviolável o direito à vida, à liberdade e à igualdade. E quando fala da igualdade, fala que nós temos que promover a igualdade, e essa ação afirmativa, ela visa promover, é a promoção da igualdade, como manda os preceitos constitucionais. É o Estado fazendo o seu papel no sentido de promover a igualdade, tratando desigualmente os desiguais, até que nós possamos fazer com que os negros, principalmente, motivo e objeto dessa lei, possam se sentir representados em todas as
escalas, esferas da sociedade brasileira com muito mais dignidade, à altura daquilo que representam na quantidade, no percentual da representação e da composição da sociedade brasileira. Queria fazer esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.